Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu estava aqui pensando comigo. E hoje eu vim falar sobre algo que eu já pensei muito sobre e que, mais uma vez, ao reassistir um vídeo meu, eu percebi algumas coisas que de fato eu venho, né, pensando muito sobre elas, né, mudando talvez um pouco algumas visões que eu tinha, mas eu não tinha talvez me dado conta de quando tinha sido essa minha virada, ou ao menos quando tinha começado, né? Quando é que eu passei a entender isso? E aí este vídeo me ajudou a relembrar um pouco de como é que foi esse processo. Mas, antes de começar aqui, se você chegou agora e é a primeira vez que você está me ouvindo e me vendo, muito prazer, eu sou a Érica e eu estou semanalmente aqui falando sobre coisas que eu fiquei pensando, né, e muito da minha vivência, comentando aqui com vocês, trazendo percepções de coisas que eu de fato vivi, também de conversas com amigos e coisas que eu leio também por aí. E aí eu sempre deixo aqui para vocês conversarem comigo também, né? Sempre peço que vocês façam essa troca comigo, então fiquem à vontade para comentar aqui, tá bom? Inclusive, se quiser registrar quando você chegou a este vídeo, que é a sua primeira vez nesse canal, comenta aqui para mim que eu vou gostar de saber, tá bom? Acho que para começo de conversa, eu me peguei percebendo, né, entendendo que já há algum tempo eu já não consigo ou não conseguia sustentar mais uma versão minha que eu chamo de casca, né, para ser carinhosa com a casca, uma versão minha que eu projetei, essa casca que eu projetei, acredito eu que desde principalmente o meu divórcio, mas talvez eu tenha começado a projetar ela antes disso também, enfim, uma casca que eu projetei para o mundo, quando eu digo projetar é para o externo, né, que é uma outra versão minha que não sou eu. E aí então eu me peguei pensando em como eu já não consigo mais sustentar essa casca já há algum tempo, mas que eu acho que agora eu de fato coloquei para mim mesma essa desobrigação de sustentar essa casca, porque essa projeção nada mais é do que uma forma de eu atender expectativas externas sobre quem eu sou e não de fato o que eu sou e quem eu sou. E aí eu falei aqui no comecinho que reassisti a um vídeo meu que nem é da saga aqui do podcast, então se você está no Spotify, você não vai ter acesso aqui a este episódio, porque ele na verdade saiu como um vídeo aleatório dos que eu fazia no começo do meu canal no YouTube, então vai até o YouTube para você assistir, tá? Quem está no YouTube, eu tô deixando ele pinado aqui neste momento. Ele se chama Surpresa, porque na verdade eu tinha decidido de repente parar de gravar, ou tinha me dado ali um tempo, uma afastada de gravar, o que já não era muito um hábito, mas eu tinha meio que quis dar um tempo, e aí este vídeo eu decidi gravar aleatoriamente, então ele ficou meio que como surpresa, e ele tá bem aleatório mesmo, tá? Então não estranhe o formato nem nada disso, porque de fato não era um vídeo ainda desta época aqui de podcast, tá? Mas basicamente o que eu falo nesse vídeo é sobre esta casca que eu reconhecia que existia, né? Que era muito esse lado, né? O que seria essa casca, né? Ela seria uma versão minha mais fria, mais desapegada, que é aquela pessoa que de repente assim, depois de sofrer uma desilusão amorosa, como era o meu caso, né? Uma frustração com o amor, é aquela casca da pessoa que não liga tanto para o amor ou já não acredita mais nele, sabe? Então, meio que assim, que inclusive no vídeo eu falo, né? Que fala assim, casamento acaba com relacionamento, não casem não façam isso,
vivam a vida, vão pegar todo mundo, vai pegar e não se apegar, enfim, que acredita nisso, neste tipo de se relacionar, que aparentemente também é o mais comum neste nosso momento atual. E aí era o que eu fui reproduzir nessa casca aí. Então você me ouviria falar muitas dessas coisas e tentar também agir dessa forma. Então, por algum tempo, eu fiquei tentando realmente ser essa pessoa. E eu percebi que essa casca, ela tinha dois principais motivos, né? O porquê que eu criei essa casca, né? Qual o propósito dela? E o primeiro motivo foi por conta dessa minha frustração em relação à vida amorosa, principalmente, mas as relações de forma geral, porque eu também tive decepções em amizades. Então, era muito mais assim, essa casca como proteção minha, né? Isso de é mais fácil, então, se eu me proteger, ou seja, se eu for uma pessoa mais fria, mais racional, mais prática, vamos chamar assim, eu vou simplesmente conhecendo pessoas, elas vão fazendo parte da minha vida. Como eu já falei em vídeos aqui, elas estão livres para ir embora, né? E para, enfim, se quiserem ficar, ficar, se não quiserem, não ficar, mas de uma forma que assim, eu não estou me importando, entende? A minha casca externa, ela era para isso, era para parecer essa pessoa assim, sabe, meio eu não tô me importando muito, sabe? Não me afeto muito, eu não me apego e eu não sofro com nada disso. Eu simplesmente sou gélida, fria, como uma pedra. E o segundo motivo também vem, como eu falei, desse externo, porque eu tinha ouvido que eu era uma pessoa muito ingênua. E essa ingenuidade era a minha fragilidade, era a minha fraqueza. E que então eu estava errada, né? Eu era uma pessoa errada, na verdade, não é nem que eu estava. Porque o ser ingênua faz parte de mim, ou seja, eu sou uma pessoa errada. E eu ouvi isso não só do meu relacionamento, como também do meu externo, das minhas amizades à minha volta, né? Que recriminavam esse meu lado mais sensível e apegado, né? Como sendo de fato uma forma de errada de se relacionar. E aí, então, por esses dois motivos, eu falei, beleza, então essa casca aqui, ela precisa existir. Eu acho que ela é fácil de construir e ela é fácil de manter. Então eu vou fazer isso. E acho que o grande porquê disso, né, o que envolve tudo isso é muito uma questão de pertencimento, né? E também de você querer evitar que você de repente se machuque, como já aconteceu antes, né? E aí nesse vídeo que eu falei, eu comento um pouco de já ter tido ali a percepção de que aquilo não era eu. Então, de que essa casca, ela estava existindo muito mais para atender uma expectativa externa e para também me poupar ali de correr o risco de me abrir de novo, né, e aí me machucar novamente. Então ela estava ali muito para uma necessidade que não vinha do meu, sabe, do meu ser, de quem eu sou, sabe? Ela atendia uma necessidade muito mais momentânea, né? E aí, a partir de lá para cá, esse vídeo faz 2 anos, está fazendo 2 anos exatamente. E de lá para cá, o que eu percebi, o que venho pensando sobre, né? Que eu de fato fui desconstruindo essa ideia de que existe um jeito certo e um jeito errado. E que o meu jeito era o errado. E também, uma coisa que me ajudou muito a repensar, porque com certeza eu assisti uma primeira vez Sex and the City com uma cabeça. E essa cabeça, ela idolatrava o jeito Samantha de ser, como quem quer ser a Samantha,
e repudiava o jeito Carrie de ser, como quem não quer ser a Carrie. Só que eu fui desconstruindo e reassistindo, né, ao longo dos anos e percebendo que eu, na verdade, me identifico mais com a Carrie, e isso eu percebi sendo muito honesta comigo também. Só que eu também entendi que, assim, não existe um jeito melhor ou pior entre elas. Porque, afinal de contas, e inclusive, né, a relação delas, a amizade delas quatro, justamente é pautada nisso. As quatro são muito diferentes entre elas. E é isso que faz a amizade delas ser tão bonita de assistir, porque elas se complementam e ao mesmo tempo se aceitam como elas são. Mas eu mudei de fato a minha percepção de quem repudia o jeito Carrie de ser. Porque, inclusive, gente, tem uma coisa muito sutil, mas muito, muito, muito sutil mesmo que a gente faz. E eu falo a gente porque eu me incluo nisso, eu faço isso também, já fiz muito com a Carrie, que é sabendo, porque a gente, quem assistiu a série aí vai me entender, sabendo o quanto o relacionamento dela com o Big é problemático e é tóxico, a gente sabe que de repente, beleza, eu não quero ser a Carrie no sentido de quem vive essa relação, apesar de já ter vivido algo similar, vai, em alguns pontos. Só que eu não quero, então, claro, eu não quero viver isso que a Carrie vive na relação dela com o Big. Isso ok. Só que o que a gente faz sutilmente é dar o peso, ou seja, colocar a culpa ou grande parte da culpa na Carrie. Ou seja, quando a gente começa a recriminar ser como a Carrie, o que a gente está fazendo é muito mais recriminar o jeito dela ser quem ela é e do jeito dela amar. Colocando a culpa de que, poxa, ela que aceitou esse relacionamento com o Big e ela que aceitou ser enrolada por ele por 10 anos, acho que mais, não, são 10 anos, né, que eles levam pra casar oficialmente e tal, né, pra de fato ter uma relação oficialmente. E aí o que a gente faz, então, é colocar essa culpa muito na Carrie, de que ela permitiu isso acontecer, de que ela é uma pessoa muito ingênua, de que ela é uma pessoa muito frágil, de que ela sonha demais com o amor, de que ela vive no conto de fadas, e algumas dessas coisas, de fato, são importantes de, se a gente fosse amiga da Carrie, fazer ela entender e ela, né, refletir sobre. É importante que ela refletisse sobre, tanto que quando as coisas realmente começam a acontecer com o Big ali, é quando finalmente ela tem este momento de não chega disso aqui, e ela finalmente entendeu o que havia de errado ali, né? Então, de fato, era importante que ela entendesse, isso fato. Só que a gente tripudiar em cima do jeito da Carrie ser, poxa, é até um pouco cruel, entende? Porque aí é como se, então, justamente no mundo real, pessoas como a Carrie, pessoas como eu, elas então são completamente erradas e elas vão se sentir assim, né? É igual aquela sensação que talvez você já tenha tido, infelizmente, que é quando os nossos pais, eles projetam na gente uma filha, um filho, que a gente de fato não é. Então, assim, a expectativa deles é de ter um filho, uma filha como outra pessoa. Às vezes até tem pais que são cruéis nesse ponto de te comparar e te falar sobre um primo, sobre um amigo, sobre alguém que eles veem, que eles acham assim, que nossa, essa pessoa é tão perfeita, eu queria um filho deste jeito e não do jeito que você é. E isso é tão duro de se ouvir, né? Isso é tão duro de se entender vindo dos pais. E aí, se a gente tem isso na vida também adulta, com amigos e com relacionamentos, isso continua sendo ainda tão duro e cruel quanto. Porque basicamente você, como eu falei, se as meninas ali, né, as outras 3 meninas, só tripudiassem em cima da Carrie e só dissessem para ela ser como a Samantha, ou seja, Carrie, você precisa deixar de ser quem você precisa ser como a Samantha é, que é pegar todo mundo e não se apegar a ninguém, viver as relações sem se envolver emocionalmente, ela ficaria com isso muito internalizado de tipo, poxa, o problema sou eu, o problema sou eu, o problema está em mim, e ela talvez até tentasse fazer isso, mas ela deixaria de ser completamente ela. E como eu disse, a graça
da amizade delas é justamente ver que elas são diferentes. E a Samantha, apesar de ser a Samantha e ser do jeito que ela nunca, em momento nenhum, apesar dela falar como ela pensa, ou seja, quando ela vai falar sobre as relações, ela vai dizer a partir da ótica dela, de falar assim, olha, mas homem é só pra isso mesmo, mas homem é assim mesmo, não sei o que, ela vai dizer a partir da ótica dela. Mas em momento nenhum na série você vê ela de fato fazer isso, fazer esse tipo de imposição a Carrie, dela ser mais como ela, entende? Até mesmo num ar que a Samantha poderia ter de superioridade, então assim, sabe, de tipo, não, como eu sou desapegada, eu sou fria, eu não sofro, sendo que quem assistiu Sex and the City sabe daquele cara lá que a Samantha teve um relacionamento que foi o grande amor da vida dela, que eles não estão mais juntos, ele volta num certo episódio lá, ela tenta dar o troco nele, quer ficar com ele de forma desapegada e tal, e quando ela percebe, ela já está se apegando de novo, e de novo ela toma um pé na bunda dele, porque ele volta com a esposa com quem eles tinham se separado. Enfim, eu vou tentar lembrar o nome do episódio e colocar ele aqui no comentário para você assistir. Mas beleza. Então, assim, a versão externa que a Samantha passa também é uma versão que talvez atenda um jeito de vida que ela prefere levar. Mas a gente sabe por este episódio aí que ela tem sim, ela tem coração. Ela não é de toda fria e calculista não, tá? Mas voltando aqui pra vida real. Então, se você, infelizmente, tem essa visão ou você recebe esse tipo de né, comentário, enfim, se de alguma forma você já ouviu isso, que você, por ser você, é errada e que então você deveria ser diferente, você talvez já tentou fazer o que eu fiz, que é de ter essa casca para ser, de repente, socialmente melhor aceita, né? Como eu disse, principalmente no momento atual, nos dias de hoje, ser mais fria, menos apegada e tudo mais, é o que de fato tá em alta, né? E aí você então vai ser socialmente melhor aceito. Mas pode ser, não sei se acontece com todo mundo, né? Mas pode ser que aconteça o mesmo que aconteceu comigo, que é deste momento lá do vídeo, e principalmente agora, em que eu de fato contesto de que isso não sou eu e que eu então vou parar, vou me como é que eu falei? Vou me descomprometer de ser essa pessoa e de manter essa casca, porque não faz mais sentido para mim eu manter uma versão minha para os outros e para satisfazer uma expectativa externa e também para me proteger de uma forma que no fundo só me isole, só me feche, entende? É uma proteção que, apesar de fazer um certo sentido, mas ela, na verdade, está me distanciando daquilo que eu quero. Que é viver um amor, que é acreditar no amor, que é, de fato, viver a vida com um olhar amoroso. Entende? Eu até percebo que, assim, quem eu sou de verdade é uma pessoa que ela, de fato, se apega. Quando ela conhece alguém, ela de fato se aprofunda ou quer se aprofundar, porque ela quer conhecer essa pessoa, ela de fato quer saber quem ela é. E ela muitas vezes pode até enxergar no outro coisas sobre essa pessoa que ela própria não enxergue, e nisso ela projetar, entre aspas, né, de alguma forma, uma certa expectativa, né? E ela é alguém que de repente vai tentar ver um potencial, de repente, nas pessoas, sabe? E sim, eu sei que existe um lado que é necessário a gente ter cuidado, que é o do idealismo, né? De repente, como eu disse, enxergar algo que não seja exatamente quem a pessoa é e o que ela de fato tenha para oferecer, e sim uma projeção, uma expectativa que eu faço em relação a ela. Isso é importante a gente de fato entender. Mas se eu nem ao menos me permitir me abrir para me aprofundar, primeiro que eu não vou saber se a pessoa de fato corresponde àquilo que eu
espero talvez que ela seja, e também não vou dar a oportunidade de conhecer quem de fato ela é, para de fato saber se não eu que viajei, ou poxa, ainda assim é uma pessoa bacana, eu acho que ainda assim é alguém que dá para eu me aprofundar, dá para eu acreditar. E, de novo, se eu usar essa casca só para proteção, eu vou ter sempre muito medo de fazer isso. Então eu também não vou me mostrar, eu também não vou me aprofundar. Eu tentei ser essa pessoa, sabe? Que, poxa, não, eu tenho que ir devagar, eu tenho que ir com calma, eu tenho que não quero me abrir muito, eu não quero falar muito sobre mim, eu quero deixar essa pessoa no raso e vamos com calma e não sei o que. Eu entendo hoje todos os pontos que de fato eu precise ter cuidado, porque eu entendo onde a minha intensidade pode ser um perigo de fato para mim mesma. Mas hoje em dia eu faço isso com consciência, sabe? Eu desisto, de certa forma, de sustentar essa casca, porque hoje eu tenho mais consciência do que de fato é perigoso para mim e do que de fato é só o medo, ou o que de fato é só uma expectativa, uma pressão do externo, que não tem a ver comigo, entende? E hoje eu me sinto mais despida dessa casca, com muito mais consciência de que, de fato, não tenho necessidade dela, sabe? Eu não tenho também que me envergonhar. Acho que o grande ponto aqui, se você aí, assim como eu, se identificar com a Carrie, se identificar comigo, você talvez entenda também, se Deus quiser com o tempo, que não tem muito sentido a gente querer, assim, ser diferente como um ponto de que isso é errado ou é estranho, sabe? Pode ser difícil. É difícil ser diferente, é difícil você sustentar as suas diferenças. É difícil hoje, num mundo em que o desapego e ser frio é o que está em alta, porque estamos todos aparentemente machucados e traumatizados e fazendo o que eu falei de projetar no externo as nossas frustrações, mas apesar disso, apesar de ser difícil sustentar em meio a isso o seu jeito mais intenso, amoroso, até mesmo sonhador de ser, mas se é você, se você está sentindo que esta pessoa, isto é você, e que então o que você precisa sustentar perante o mundo é quem você é, apesar de desafiador, é lindo, sabe? É lindo. Porque, assim, eu até posso falar sobre isso em um outro vídeo aqui, mas é muito o que eu penso. Ai, minha perna dormiu, peraí. Que a gente hoje se preocupa muito em ser igual. Então a gente quer ter um corpo igual, a gente quer ter um rosto igual, então a gente faz procedimentos. A gente não, porque eu, de fato, sou toda natural. Mas enfim, quem gosta, quem faz, vai lá, faz procedimento, bota peito, tira peito, faz lipo, faz coisas faciais, enfim, a gente tá numa era em que a gente quer ser muito igual, todo mundo. Então, quando você vai cada vez mais se entendendo, gostando de quem você é, e aí você vai indo contra essa maré, mais difícil vai sendo, porque seria muito mais fácil você só ir no mesmo passo, sabe? Mas aí não é você, não é mesmo? Deixa de ser você. E então, não faz muito sentido, sabe? No fim das contas, eu acho que o preço a ser pago nesse caso é muito alto, é muito caro, e eu não estou mais disposta a pagá-lo. Bom, e era isso que eu tinha para o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu quis dizer, né? E que vocês gostem de falar, assim, de pensar sobre isso, sabe? Que de repente, como eu falei, se você se identificar comigo, que você consiga rever um pouco, se você também criar essa casca para o mundo, que você também consiga rever um pouco do quanto essa casca realmente faz sentido para você, e se for o caso, você também se liberta dela aí, tá? Que eu te garanto que você vai se sentir tão mais leve, sério.
E assim, acho que um ponto importante de eu falar aqui, mas isso eu vou deixar para um próximo episódio para aprofundar, é que no momento em que você fizer isso, pode ser que essas pessoas que tinham essa expectativa de você, elas não vão te aceitar mais. E isso é uma coisa com a qual você infelizmente vai precisar lidar. Mas vai ser difícil, vai ser doloroso, porém você vai entender também que no mundo existem pessoas que elas vão te aceitar do jeito que você é. E aí você vai entender que essas pessoas é as que de fato vão fazer sentido estar por perto de você, porque elas de fato te enxergam e te veem como de fato você é, pelo olhar real de quem você é e não pelo olhar projetado de quem elas gostariam que você fosse. Olha, achei que vocês iam me perguntar aqui, cadê os quadros, mulher? Não tem mais quadro neste podcast? Pois é, gente, tô um pouquinho atarefada e tá meio difícil. Mas hoje no Tirei do Rascunho, eu vou falar de algo que eu estou orgulhosa de ter tirado do rascunho, por isso eu vou compartilhar aqui com vocês, não é mesmo? Porque assim, há muito tempo, há muitos meses, eu estou olhando para minha cozinha e sabe aquele incômodo que talvez poucas pessoas tenham ou muitas, vocês vão me dizer aqui. Mas eu sei que algumas pessoas têm, que é de você olhar para a cozinha, ver de repente um pouco os seus armários, a geladeira. Sabe quando você olha para a geladeira e você fala, cara, essa geladeira, ela está precisando ser limpa, mas ela assim, ela está precisando ser limpa num nível de limpeza, de detalhe que no cotidiano, nas faxinas da semana, assim, geralmente, a gente não faz. Que é, de fato, assim, tirar tudo de dentro dela, lavar, passar o pano por fora, deixar tudo brilhando. E aí você, de repente, olha para, sei lá, seu micro-ondas, aí seu armário. Aí você vê porque a cozinha, eu tô dando exemplo da cozinha, porque foi o que mais me pegou, né? Mas tem gente que tem isso com o banheiro também, né? Que é assim, quando você olha e você fala, cara, tem um certo acúmulo aqui de gordura e de sujeira que tá me incomodando tanto e que eu sei que isso vai precisar de um certo tempo de dedicação, então eu não tô conseguindo ter esse tempo, então eu tô só dando uma limpadinha meio que por cima sempre, sabe? Pois é, eu estava nesta frequência, até que na semana passada, né, neste fim de semana, eu falei pra mim mesma, eu falei assim, cara, isso aqui já tem semanas que você tá com esse incômodo e você tá só fazendo, sabe, assim, o básico da limpeza por questão de tempo, por questão de disposição, o que for. Mas este domingo, até porque eu também tava um pouco ansiosa com algumas coisas que aconteceram aí, então eu precisei meio que descarregar um pouco da minha ansiedade e aí eu aproveitei pra fazer isso na cozinha, então. E aí eu descarreguei a minha ansiedade limpando a cozinha. E aí eu limpei a cozinha neste nível de detalhe. Eu limpei a casa inteira, né, pra deixar a casa inteira arrumada. Só que o restante da casa, eu fui fazendo uma limpeza mais pontual. Inclusive, acho que eu falei isso em algum episódio, né, que eu tô gostando muito de, semanalmente eu meio que foco numa coisa ou num cômodo pra dar uma atenção maior. Porque pra fazer uma faxina completa com, tipo, tudo de uma vez, eu levaria um dia todo, se não mais do que isso. Então, eu tenho feito ponderadamente por cômodo. E dessa vez, neste domingo, foi a vez da cozinha. E aí, o prazer que tem, gente, de você abrir a geladeira depois e ela está limpinha, toda organizada, as coisas que precisava jogar fora, você jogou fora, ela tá bonitinha. E aí você olha, assim, você olha pra cozinha, assim, ela tá meio que, a luz bate, ela tá meio que brilhando, sabe? Tá tudo bonitinho no lugar, sabe? Assim, cara, que sensação boa, né? Que gostoso que é, não é, gente? Eu adorei, assim, a sensação de ver pronto, né? Eu gosto, como eu falei, eu descarrego um pouco da minha ansiedade limpando as coisas ou organizando as coisas, eu confesso, já percebi isso, mas eu sinto menos prazer fazendo, né? Eu sei o que me recarrega de fato é o prazer do depois, quando você curte a casa limpa, sabe quando você termina tudo, aí você toma um bom banho, bota uma roupinha cheirosinha, de repente eu tomo um banho premium, sabe, pra me cuidar. Aí bota uma roupinha cheirosinha, aí você, sei lá, vai deitar na sua cama com um lençol lavado, cheiroso, ou você decide que você vai fazer uma coisinha pra comer ali com toda a louça limpa, tudo bonitinho, sabe? Assim, o prazer que existe nisso. Pois é, eu sou essa pessoa. E então, estou tirando do rascunho aqui esta limpeza da cozinha que eu finalmente fiz, e se Deus abençoar, eu vou tentar manter
conservar por algum tempo para demorar um pouco para eu ter que fazer isso de novo, né? Bom, e é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado deste episódio. Deixa o like aqui pra mim, porque ajuda muito o vídeo a circular, tá? Compartilha com mais pessoas aí, traz mais gente pra cá, pra, né, a gente ter mais conversas, mais pessoas nesses pensamentos. E se inscreve aqui pra você ter a notificação sempre que eu postar um vídeo aqui, tá bom? Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo.